Bom dia, camaradas, como é que vocês estão aí? Primeiro vídeo desse ano e de certa forma um último que eu fiquei devendo do ano passado para explicar algumas coisas, tal, PTB, esse tipo de coisas aí. Tem muitas coisas que aconteceram com o país, mas hoje eu resolvi sair do... Eu nem ia gravar, mas hoje eu resolvi sair do silêncio porque, como morreu o grande Zagallo, achei de importância enorme falar alguma coisa, pelo menos deixar registrado aqui no meu canal o que eu penso sobre esse cidadão, né? O quão grande esse cara foi de verdade, assim. E já vou falar com tranquilidade. Era um cara esperto, com um sentido de oportunidade, veja, não é oportunismo, mas oportunidade enorme. Um cara que sabia se adequar às circunstâncias. É um cara também que não deixava barato o que sentia, falava, demonstrava o que estava sentindo, e isso para mim é um traço de qualidade. Estou tentando dar passagem, a pessoa não passa. Mas agora, antes de falar de tudo isso sobre o Zagallo, até porque a gente tem 20 minutos aqui para continuar falando por conta da memória do celular, engraçado, né, uma coisa, a gente ano passado perdeu o Pelé por janeiro também, né, foi no início do ano. E no ano retrasado a gente perdeu o Maradona. Eu falo a gente porque, porra, o Maradona também é nosso, cara. O Maradona é América do Sul, cara, ele é um irmão, né, um hermano, né. Agora você vê como que os países se relacionam com essa história, né? Maradona morreu, a Argentina foi campeã do mundo. O Pelé morreu, e o Pelé que é maior que o Maradona, claro que é, porque não tem comparação, né? Ninguém é assim, Pelé, aí depois você começa a comparar os que vierem depois. Aí, entendeu? É assim. E se você for um nacionalista e discordar do que eu tô dizendo, cara, desculpa, tá errado. Né? Ou não entende nada de futebol, enfim. Pelé morreu, o Santos caiu. E a CBF vai passando por aquelas humilhações de sempre, né? E é uma questão política, né? Porque passa a ter ministro do Supremo dando aval para reencaminhar presidente aqui, tirar presidente de ali, aí depois vai ter a votação para ver se mantém a decisão, se não mantém. E fica nessa coisa, né? E gira muito dinheiro ali, e muito poder, tráfico de influência, né? Fora as questões cruzadas ali, né? De escritório do advogado tal, que representa, que é aparentado, amigado, né? De algum ministro, que tem vínculos. O futebol e a política sempre foram muito... Vocês sabem disso, né? E esse ano morre o cara ainda mais icônico que o Pelé em relação à seleção brasileira, né? E eu tenho um receio enorme do que pode acontecer com a seleção brasileira, com a CBF, nesse ano de 24, se a regra continuar se dando, que a partir do momento da morte de uma grande pessoa relacionada ao futebol, o país pode ter um sobressalto positivo, um sobressalto negativo. A Argentina ganha a Copa do Mundo, né? Com a nossa torcida de brasileiros, inclusive, eu pelo menos torci, claro. Não torço contra os caras, eu torço por proximidades, né? Mas o Santos caiu, que é uma pena. Já estava ameaçando cair já fazia anos, mas é uma pena, gente. Desculpa, é o maior time do mundo. Eu sou corintiano e tô falando que o Santos o Santos conseguiu que o raio caísse lá 3, 4, 5 vezes, um raio com um monte de craques por gerações e gerações, sem eles precisarem se mexer para isso. Foi algo natural, por isso que é o maior do mundo. Não é alguém que tipo gasta bilhões de reais ou de euros ou de dólares para construir um grande time. Não é o Real Madrid, que a única coisa de boa que tem nesse time, Real Madrid, é dinheiro. Não tem mais nada, velho. Não significa porra nenhuma. Desculpa. Não é como o Corinthians, não é como alguns times do Brasil, não é como o Santos. O Santos, porra, o Santos, cara. O Corinthians, o milagre do Corinthians é ele tá vivo apesar de tudo, apesar dos outros clubes, apesar do próprio Santos, né? Esse é um milagre, ser a torcida que durante um tabu de 20 anos, 21 anos basicamente, né? Continuou crescendo a torcida,
sabe? Entendeu? Eu fico com um receio enorme do que pode acontecer agora por conta da morte do Zagallo. Mas falando do Zagallo, do velho em si, porque ele simboliza muito pra mim. A gente tem alguns ferramentais sociais, né? E o futebol é um deles, é uma força motriz muito forte pra gente alicerçar, não o futebol só, tá? O esporte como um todo, mas o futebol, no caso brasileiro, muito fortemente, né? Disparado na frente. É uma força nacionalista, uma força de conjunção, de juntar uma galera, de juntar o povo. Pelo menos era, hoje já não é mais, né? Hoje a gente tem o cara que fala, não, eu torço pro meu time e eu não torço nem pela seleção brasileira. Eu torço pro meu time e eu odeio os outros times. Tá tudo errado. E agora a gente vai, por conta desse tipo de problema aí, a gente vai ter também uma geração, e agora não, já tá acontecendo já tem um tempo, né? Tem uns moleque aí da idade do meu filho pra baixo, assim, até 0 anos, que são caras que não acreditam no futebol nacional. Eles gostam do Barcelona. E acabou, assim, tipo, qual que é o time você torce? Eu torço pro Manchester. Mas tu fala inglês? Não. Já foi pra Inglaterra? Não. Conhece a cidade de Manchester? Não. Fala o nome de 10 grandes jogadores do Manchester. Não sabe. Entendeu? Não tem referência de verdade ali. Não é como você torcer, né? Eu, por exemplo, quando eu era moleque, eu torcia pro Milan. Mas eu torcia pro Corinthians, mas eu torcia pro Milan e seu time, né? Conheci o time. Baresi, Maldini, putz, velho, Massaro, tinha os 3 holandeses lá, né? Van Basten, Rijkaard, Gullit, né? Você guarda um time que você gosta muito, né? Você vai guardar esse time, você vai lembrar dos jogadores, você vai lembrar dos jogadores daquela época. Eu tenho lembrança daquele futebol dos anos 90 na Itália, eu tenho lembrança de muitos jogadores, né? E até porque muitos grandes brasileiros jogavam lá, né? Naquele período, junto com o Maradona. Era o melhor futebol do mundo naquele período, né? E sim, você adota um time do coração. No meu caso era o Milan, né? Não a Internacional, o Milan mesmo, o original. Mas enfim, o Zagallo, cara, a importância dele, assim, ele foi um jogador. E eu tava vendo a história dele, coisas que eu já não sabia, eu vou agregar aqui com coisas que eu já sabia. Mas o Zagallo, cara, ele vai em 50 na final da Copa. Ele tava prestando serviço, né? Ele era prestando serviço militar, né? E ele vai lá na Copa de 50, ele vai escalado, por quê? Não sei. Não sei se ele já tinha referência com futebol, mas já devia ter. Mas enfim, ele é escalado, né? Mandado pelo exército para fazer a proteção na final da Copa de 50. Vocês sabem o que acontece na Copa de 50. Diz que é uma humilhação, né? Quem tava lá, assim, gente conhecida, né? Jô Soares estava lá, ele tinha acho que 14 anos. Ele era molequinho, tava lá. Muita gente esteve lá. Disse também que é por conta dessa final que o Nelson Rodrigues cunha lá a questão do... Depois, tá? Depois, não por conta dessa final, mas depois do que acontece com o Brasil em 50, quando a gente é liberado em 58, aí diz que o Nelson, o irmão do Maracanã, né? Nelson Rodrigues, o irmão do Maracanã, irmão do Mário Filho, ele diz que ele cunha lá que a gente estava liberado lá da questão do complexo de vira-latas, né? Que é um absurdo pra mim, tudo certo, grande frasista, né, Nelson Rodrigues, grande escritor, dramaturgo, mas pra mim a gente tem que ser vira-latas descomplexados, né, não complexados. Mas esse era o pensamento da época. O Zagallo, ele era muito importante porque ele consegue, né, ele já tava, você vê como que a vida é destino também, né, ele vai ser escalado lá pra 50, ele vê o que se chamou a grande humilhação. Ninguém pensaria que haveria depois um 1-7, né? Que a mídia troca, gosta de falar o número maior na frente e tal. E os grandes entendidos de futebol também continuam repetindo a pataquada de 7-1. Não existiu 7-1, foi 1-7, sempre foi assim. Não vai ter, podia vir o Pelé e falar, não, tá errado, não tem, 1-7. A gente jogou em casa, certo? Ah, mas o termo é neutro, porque
campeonato, né? Não, a gente estava em casa, gente, tá? E 1-7 faz até muito sentido, porque logo depois a gente vai votar, né? O povo brasileiro, infelizmente, vai votar no número 17 e vai dar no que deu, né? Brincadeiras à parte, o Zagallo estava lá, foi escalado. Anos depois ele estava já jogando bola. E ele vai ser escalado para jogar a Copa de 58. Só que o lance é o seguinte, né? A camisa 10, ela não era muito valorizada antes do Pelé. Eu já ouvi isso, eu não sei se isso é verdade. Diz que não era muito valorizada. Diz que a galera gostava de um dígito na camisa só, não gostava de 2 dígitos. Porque, não sei, sempre teve 11 jogadores em campo, né? Então, mas depois que o Pelé surgiu, diz que a coisa tava assim, porra, todo mundo queria ser 10, né? Eu não lembro sinceramente onde que eu ouvi isso. E aqui a gente tá batendo mais um papo, tá? A verdade é que o Pelé, ele já era o 10. E se a gente passar um pouco no tempo, né? Você vai ver que a Copa de 70, com o Zagallo já técnico da seleção, Zagallo com 39 anos naquele período, né? Ele vai ter um monte de 10, ele vai ter o 10 do Cruzeiro, Tostão, ele vai ter o 10 do Santos, Pelé, ele vai ter o 10 do Corinthians, Rivelino, ele vai ter o 10, acho que do Flamengo, Gerson. Ele vai ter uma cacetada de 10 ali, ele vai ter que lidar com esses caras. Eles eram os craques dos seus times. Craques entre craques, porque quase todo mundo jogava muito bem naquele período, né? E ele vai ter que lidar com esses caras. Ele era o cara que conhecia alguns deles, né? Ele tinha jogado contra a maior parte desses caras e já tinha jogado junto com alguns desses caras. Ele jogou 58, ele jogou 62, ele é bicampeão mundial como jogador. Só nessa aí você já tira que o Zagallo já era um dos grandes. E não é que jogava só carregador de piano, não. Ele jogou mesmo, fez gol, teve participação importante. Só que o Zagallo era gênio no sentido intuitivo, porque ele falava, cara, eu sou razoável, mas não sou gênio, craque, gênio. Então eu vou ter que me colocar numa posição de auxiliar os craques. E ele, que era um cara que jogava como 10, né, segundo atacante avançado ali, ele é um cara que vira e fala, pô, eu vou começar a ter que cair pela esquerda. E eu sinceramente não sei se ele era canhoto ou se ele era destro, mas ele caía pela esquerda. Então ele começou a virar 11 em algum momento da vida dele. E foi assim que ele conseguiu ser encaixado. Ou seja, ele teve que mudar de posição, ultrapassar os caras que já estavam habituados nessa posição para ser escalado. Você imagina o esforço de um camarada fazer isso, uma pessoa. É muito forte isso, gente. Não sei se vocês já jogaram futebol, se vocês entendem de esporte, mas é você mudar a tua posição natural, né? Você deixar de querer também, você abrir mão de querer ser o cara mais estrela do clube, do time, para ser o cara que alicerce para esse outro cara. Você sabe, a capacidade de abnegação de uma pessoa fazer isso é muito grande, cara. Porque ego sempre teve, o ego não existe agora, com os jogadores de agora. Todo mundo, o ego tá aí desde que o homem é o homem, né? Desde que o ser humano é ser humano. Então ele conseguiu fazer isso. Isso pra mim é um dos traços fundamentais na história algo para ser louvado. O cara que sabe se deixar, não ser o cara que chama todas as atenções do mundo, recebe todos os louros, para que todo o conjunto funcione, mesmo que para isso tenha um outro cara que vá receber sim os louros e blá blá blá. O Pelé em 62 já era considerado o rei do futebol, com poucos anos de atividade, e depois isso se manteve mais 10, quase 15 anos. É muito forte isso. Você tá do lado do Pelé e depois você vai ser técnico não só do Pelé, que era teu amigo, teu companheiro, você vai ser técnico de um conjunto enorme de caras quase tão bons quanto, que não superariam o Pelé nunca, mas quase tão bons quanto para os seus clubes, para os seus times. Imagina o que foi isso, cara. Por isso que eu falo que em relação à seleção brasileira, o Zagallo é maior até que o Pelé. E claro que há gente maior que o Pelé em algum setor, nisso ou naquilo. É que no conjunto da obra o Pelé é insuperável. Só isso. É só tudo isso.
O Zagallo, então, ele foi jogador. Em 58 foi jogador. Em 62 pela seleção brasileira, bicampeão mundial. 66 eu não lembro o que aconteceu. Eu acho que o Zagallo não foi nem escalado para a seleção. E também foi uma Copa que o Pelé se machucou e não queria mais jogar. O Pelé não queria jogar 70, né? Vocês sabem disso? Ele não queria. Foram os militares que meio que forçaram a mão pro Pelé ir. O Pelé já não queria mais. O Pelé já estava satisfeito com o bicampeonato. E ele tinha sido machucado em 66, eu acho que logo no início da Copa. Acho que, se não me engano, foi um inglês que quebrou ele. Feio. E aí ele foi, né? Tipo o que o Zuniga fez lá com o Neymar. Lógico que eu não estou comparando uma coisa com outra, mas saiu da Copa. E o Brasil perde, inclusive. Se eu não me engano. Eu acho que foi isso, tá? Eu acho que, inclusive, quem ganha essa Copa são os próprios ingleses, 66. Em 70, ele vem como técnico, o Zagallo. Acontece isso, a gente é campeão do mundo. Em 74 ele continua como técnico, ele continua sendo técnico, ele é o recordista de jogos da seleção brasileira como técnico, né? E talvez seja insuperável, porque cai muito rápido hoje em dia. Naquela época a gente tinha um pensamento estratégico de, vamos manter. E se manteve. Então ele foi técnico até 74. Tivemos um problema e tal. Aí ele volta a ser técnico do Brasil em 90 acho que, não me engano, foi em 96. Acho que ele foi... Não, 94, desculpa. 94 ele é técnico. Ele não é técnico, mas ele é o auxiliar técnico. Ele é o segundo no comando como técnico, né, depois, né, no caso do Parreira, que tinha se trabalhado com ele em 74, em 70. O Parreira era preparador físico do Zagallo nos anos 70, na seleção. E aí, desculpa, eu tive que fazer um corte aqui. E depois de 94, que a gente foi campeão, tetracampeão, ele passa a ser o técnico, se eu não me engano, em 96, e o Brasil vence a Copa América, que é o momento daquela frase dele lá: vocês vão ter que me engolir. E aquilo ele fala para 2 jornalistas. E sabe que jornalista ligado ao futebol consegue ser até mais babaca do que o próprio jogador, do que o próprio técnico, do que o próprio dirigente. Ele consegue, né? O Trajano, por exemplo, é um dos caras que ele diz que ele gostou de dizer, né? Numa fala, aquela frase, vocês vão ter que me engolir, era pra mim e pra mais outro jornalista. O outro jornalista, eu sugiro, não tenho certeza, que seja o Juca Kfouri. Mas tudo bem, são 2 esquerdinha, 2 importantes, claro, mas é o tipo que como jornalistas eles não são nada de esquerda, né? Eles são aquela patotinha de luxo da esquerda, sabe? Aquela coisa que é algo bem zoado, né? Que, não, tem vínculo com militarismo, não presta, não sei o que, o Zagallo é um desses, o Pelé é outro desses, tal. Se bem que o Juca Kfouri não faz essa fala, né? Mas o Trajano eu já vi fazer, né? E que por conta disso houve, né, uma caça às bruxas a quem supostamente estivesse alicerçado junto ao período militar, né? E isso passou para música, isso passou para futebol, passou para vários lugares. Temos 19 minutos, com 22 vai acabar. Eu queria continuar falando sobre o grande Zagallo e tudo que ele representa, né? Mas é que o tempo é curto. E eu sou prolixo e estou dirigindo, então você já faz as contas aí de como que tem objetivos nesse vídeo. Se você está vendo até o final, coloca aí um abacate Zagalinho, hein? Com 2 L's, hein? Não esquece, hein? E é um cara que vocês nunca vão poder esquecer. E é muito louco, já estive conversando com pessoas que falavam assim: nossa, mas ele já não tinha morrido? Você vê a qualidade da memória do povo brasileiro. É muito fraca, né? É muito fraca.
gente não lembra dos caras. E assim, às vezes a gente nem sabe. Eu lembro quando eu era moleque, o quanto que um primo meu lá, que morava porta com porta, né? Um primo de segundo grau falava que essa galera é muito burro, que... aquele sentimento antinacional, né? Você pode criticar, mas na verdade aquilo lá era o cara que era contra tudo que era nacional, que o Brasil não prestava pra nada, né? Mas que na época da Copa do Mundo batia ali um sentimento irônico e contraditório, e aí o cara virava o grande patriota. É bem assim, porque esse primo meu, inclusive, vota no Bolsonaro. E é esse conjunto, né? As pessoas que não gostam de nada que é nacional, que tudo que tá aqui é ruim, que as nossas estrelas são ruins, que as nossas... tudo que é mencionado ao que é brasileiro não presta, né? Essa galera aprende isso muito cedo, vai crescendo, né? Vai crescendo com uma certa indignação, porque nada aqui presta, e aí vota num cara que realmente a única referência que o cara tem foi o período militar, né? De certa forma. Mas os H, aí você vê como as coisas eu não consigo nem ser... Eu tô até cansado já, porque, porra, é tanta obviedade, né? Você não consegue nem elaborar direito. Gente, eu vou desligar. Eu nem gostei desse vídeo. Eu não sei se eu vou deixar, não. Eu não sei se eu vou deixar, não, se eu vou regravar. Vou pensar. Mas se tiver aí, se você viu até agora, é isso aí. Então, legal. Falou!